Ora viva, meus amigos, minhas amigas, bem-vindos a mais um episódio de Vampyr, ou Vampyr, ainda não sei pronunciar. E pronto, neste episódio, como podem ver, tem aqui a minha carinha linda, não é? E então, no episódio anterior, nós ficámos a saber então o que é que estava a atacar o que é que era o responsável pelos assassinatos, né? Aqui em Londres, era o tal William Bishop, que era o responsável. Entretanto, também o nosso amigo Dr. Edgar convidou-nos para fazer parte do turno da noite do Hospital de Pembroke, como cirurgião. Entretanto, também recebemos aqui esta roupa, cheia de estilo, ali a correntezinha. Temos aqui agora um Dr. Richard todo estiloso. Vamos então aqui, sem mais demoras, falar com o nosso amigo Edgar. It's okay, Jonathan. I'll see you later. Ok. Come on, you bastard! You can do better than that! Hã? Nah! It's my turn! E como podem ver, ele já está legendado pelo menos em português. Rotten or crusty, each heart contains the seeds of life. Drink at this river, dry it all. Quem será esta voz desconhecida? Muito parecida com a nossa. Bastard gave me a good poke. Furou-te, foi? Oh, come on, you bastard! I won't bite. Sir, please. You've lost too much blood. Calm yourself. You think I didn't notice? Stop your staring and get me to an hospital, you arse! Seja mais educado, vou matar você, deixarei você sangrar. Seja lá um bocadinho mais educado, vá. Insulting a good Samaritan. Not exactly the way to get rescued. Alright, sorry. I am in pain here. My guts are spilling out onto the street and you're yabbering on. Yes. That's a very nasty wound you've got there. Take my word, I am a doctor. Dr. Jonathan Reed. Name's Clay Cox. I'd appreciate you helping me to a better place, Doc. Follow me, Mr. Cox. Let me assist you to that better place. A qualidade do sangue indica quanta experiência você receberá de um cidadão em particular. Quanto mais qualidade do sangue, mais experiência você recebe. Para beber sangue de sua presa, primeiro é preciso enfeitiçá-la e atraí-la para um lugar afastado de outras pessoas. Seu nível de enfeitiçar deve ser igual ou superior à resistência do cidadão. Ok. Aperte LB para enfeitiçar Clay. Caralho, agora parecia que ele ia arremessar a cabeça contra os punhos. This fading light into the shadows. Dance with him the dance of life and death. Nós estamos aqui a seguir um rastozinho. Aperta A para abraçar Clay ou B para libertá-lo. Abraçar Clay, que lhe concederá um grande bónus de experiência, mas esteja ciente que haverá consequências. Ok, aprender mais sobre os cidadãos e coletar as pistas deles aumenta o ganho de experiência. Abraçar ou soltar? Pode haver... Lamento, mas eu estou a precisar. Eu sei que vai haver consequências, mas tenho noção disso. Mas estava com pouca saúde. You bastard! Didn't have the guts to fight me. Fuck you! I'll kill you! I'll kill you! Machadinha do Clay. Uau, calma aí. Calma aí que encontrei um machado. Não. Machadinha do Clay. É lá, 7,2. Velocidade 15. Esta é mais lenta. 72 de dano, 58. Gasta mais resistência e tem menos velocidade. Não, para já vou-me manter assim. Isto é a mão principal. Mão oposta. Ok. Ok. Bem. Não foi. To taste a life
to embrace its most intimate secrets. Such a burden, such a divine sin. Não sei se isto é a nossa consciência ou a consciência de quem nos criou ou quem nos transformou. Está aqui a falar, mas alguém está. Dr. Swansea pediu. Ah! Doctor, where have you been? I've little time to play hide and seek with new staff members, no matter how illustrious they may be. I apologize, nurse. I needed some time to myself. This has been the longest and strangest night of my life. You delivered poor Mr. Hampton from a terrible fate. The means to that end should be of little concern, Doctor. Thank you, nurse. What can I do for you? Dr. Swansea insisted we provide you a quiet office. You'll find it on the second floor with your name on the door. Thank you. Nurse Crane, isn't it? Yes, Dorothy Crane. Welcome to Pembroke Hospital, Dr. Reed. Your office has been prepared. Tenho algumas perguntas, sim, realmente. I would like to ask a few questions first. Onde está a doutora Sr. Hampton? Onde é a minha sala? Pergunta primeiro onde é que está o Sr. Hampton. And Mr. Hampton, the patient we brought in. How does he fare? I gave him a sedative to help him sleep. Poor thing was in quite a state of shock. Ok, então o Sr. Hampton está a dormir, né? E podes-me falar um bocadinho então sobre o Dr. Swansea. What kind of man is Dr. Swansea? Well, you accepted the job from him. I thought you would have known about your employer. Fomos brevemente apresentados, ele me conhece mais do que eu conheço. It's right to assume Dr. Swansea knows far more about me than I do about him. You'll get to know him soon enough, and better than me. The administrator has better things to do than mix with us. Thank you, Nurse Crane. E convém limpar-se, né? Enfermeira Crane. Então vamos lá, já temos o nosso escritório e com o nosso nome na porta. Foi rápido. Se calhar o Edgar já estava a pensar em contratar-nos assim que percebeu que éramos nós. Isto deve ter feito aí uma chamadinha para o hospital ou qualquer coisa. Já não me lembro como é que se corre nisto. É no... Dr. Swansea is right. This place seems perfect to conduct my research. Ótimo. Ela disse que era no segundo andar, exatamente, está ali daquele lado. Ok. Não, isto não é o segundo andar. Ou é? Bem, em Londres não sei se... Eu acho que eles em Londres não têm o piso resto do chão. Faz logo primeiro andar. Em Londres, como quem diz, em Inglaterra, vá. Exato, é este. This must be the place. It's definitely away from prying eyes. Relegated to the shadows. A kingdom of my own. At least I won't be sleeping in a coffin. Com o tipo de jogador que eu sou, vais dormir no caixão muito cedo, vais. Ora bem, então o que eu tenho para aqui, isto é o quê? Mostra de sangue de William Bishop. Vamos analisar. Soros. Recupera instantaneamente 300 pontos de vida depois de mais 150 pontos em 15 segundos. Foge! William Bishop's blood is much more unstable than human blood and shows extensive mutation. But this is not what happened to me. I must keep on searching. The sun is about to rise. I can feel it. I'll continue tomorrow night. I have so much time now. Temos aqui então, isto é o quê? Tacap? Deve ser um pau, uma coisa assim. 65-58. Que melhor ainda é machete para mim, pelo menos que eu prefiro velocidade de ataque. Um pedaço de pau reforçado. Isto não dá para destruir ou qualquer coisa.
Eu também não posso melhorar de nível, por isso. E o que é que eu preciso? Componente de empunhadura comum. Ok. É tipo um cabo de... É o cabo da arma que eu preciso. O que é que eu tenho para aqui? Um frasco de vidro. Aproximar-se de um vampiro é uma oportunidade rara e quase um privilégio. Uma possibilidade de observar o seu físico intrigante e as suas características psicológicas sobre o olhar científico racional. És algumas das habilidades mais fascinantes que já observei nos últimos 10 anos ao entrevistar alguns vampiros, ou Econ, como eles se preferem chamar. Velocidade sobrenatural. Vampiros podem agir e se movimentar como um mortal em todas as suas ações, mas para um olhar treinado é possível ver que eles têm sentidos aguçados e reagem mais rápido do que qualquer outro mortal. Em certas ocasiões, susto, surpresa, necessidade de fugir, vi um vampiro se movimentando tão rápido que parecia ter desaparecido para reaparecer em outro lugar. O olho humano é incapaz de seguir os movimentos deles quando agem dessa maneira, mas não se trata de teletransporte ou desmaterialização. Trata-se apenas de velocidade sobrenatural. Para mim, é um atributo felino que os permite correr, esquivar e pular mais rápido em maiores distâncias do que nós. Também notei que tal velocidade parece deixá-los exaustos e que estão sujeitos a limitações físicas. Estas as características então. Eu não vou ler isto tudo, obviamente. Podem pôr uma pausazinha se quiserem ler à vontade. Está ali algum Harvey a falar. Então o que é que temos aqui? Boa! Pó de alumínio e shillings. Tem aqui preencher tudo. Vamos lá descansar um bocadinho. Ora bem, já posso melhorar isto tudo. Isto é o quê? Autofagia, exato. Condição corporal mais 50 de vida. Boa forma. 15% de tenacidade. Isto aqui é o que? Regeneração rápida, aumenta a sua regeneração. Isto é fixe, pá. Isto é muito fixe. Vamos tentar isto aqui para já. 300. Mais 100 de vida. Ok. Ok. Pois, aquele já tenho, já me tinha esquecido. Aumenta a sua regeneração de vida ao usar a mordida em combate. 15%. Já não posso fazer aquela. Então este é o que é que faz? Aumenta o dano causado pela mordida. Então, mas ainda não vou pôr esse. Vou pôr este. Pronto, boa forma. Não é isto. Engano-me sempre. Confirmar. Oi. Na noite seguinte, grandes eventos do distrito. Toda a noite as consequências das suas ações podem melhorar ou piorar o estado de saúde do distrito. Ela também pode piorar devido a doenças que se disseminando... doenças se disseminando... Se o estado de saúde do distrito ficar abaixo do limite crítico, a situação fica caótica. Cabe a você decidir o destino de um distrito. Ok. Ok, está saudável, tá bom. Este levou-me em mim. If I'm to stay here until my research is complete, I'd better learn to hide my true nature from the mortals. But what about my thirst for blood? Exatamente. Come on, I don't have all night.
Yes, Nurse Crane? How can I help you? I'm so sorry. I know Dr. Swansea wanted you to rest, but we have somewhat of a crisis. A crisis, you say? Our supply of antiseptics is nearly depleted. I was hoping there was another box up here, but... Não há antissépticos. Já parece o Serviço Nacional de Saúde do nosso país, pá. What type of hospital are you running? No antiseptics? You have been away too long, Doctor. With the war and now this epidemic, supplies have been running scarce for months now. I may have a solution. In France, during the war, drugs shortage was a daily problem, and we had to use our wits to overcome the shortages. However do you mean? If combined correctly, certain household chemical products can be used in a pinch instead. Now, where's the hospital storeroom? The storeroom? Fat chance. This is the Pembroke, and space is luxury we don't have. Everything used to be stored in the old morgue. Perhaps I should look there first. Where is this morgue? It's the large building behind the hospital. You'll need to go in the back door because it's been sealed off for sanitary reasons. Take this key. It opens a small back entrance at the end of a narrow street. The abandoned morgue behind the hospital. A small door at the end of a narrow street. On my way then. Thank you, nurse. Nossa senhora, afinal é só em Portugal. Pelos vistos, a escassez de bens básicos é em todo lado. Mas pronto, temos então de ir aqui para o necrotério, ou morgue, como preferirem. É para baixo, temos de descer. Temos de ir à morgue buscar utensílios, né? Oi, o que é para aqui? Uma garrafa pequenina. Ok, fixe. Abre isso. I cannot enter. Bem, disse ela que ia estar... que ia estar fechado, né? Não vem nenhum carro, não? Não. Por trás do beco, é aqui. Scowl voices in the garden. I should investigate. If they were to find somebody. Yeah, o necrotério pode esperar. O que é que se passa aqui? Oh no, you don't. Au! Já foste. Uma fotografia de um casal feliz com algumas palavras no verso. Milton e Pipa, para sempre. Anda, cão. Anda, filho, anda. Ah, foste. Amostra de sangue robusto, aguado. Ok. Ainda está aqui mais um. Deixa-me cá desviar. Ups. Não. Au! Au! Ainda bem. Anda cá. Ah, foste. Ora bem, vamos lá ver o que é que há para aqui. Eu, como já disse num dos episódios anteriores, eu não estou a utilizar música nisto porque eu tenho medo dos direitos autorais ou autoriais. Os direitos de autor, pronto. Hoje não estou a conseguir falar. Por isso já... Opa, ainda está ali alguém. A 69 metros. Deixa cá ver se eu te vejo. Edgar Swansea. Aquela velhota. Sean Hampton. Ok. Então o médico ainda está... Ok. Pois ela disse que o médico não,
O vigário, se não me engano. Vareta de chumbo. Fixe. Só que o chumbo já não se usa, pá. O chumbo era venenoso. Vamos lá ver o que há aqui para dentro então. O velho necrotério. Saudável. É tudo menos saudável no necrotério. Oi. Frasco de vidro. Está aqui qualquer coisa dentro. Ora bem, temos duas coisas no piso anterior, no piso de cima e qualquer coisa no piso de baixo. Ok, ela abre por aqui. Mas estou a ouvir aqui qualquer coisa. Está trancado. Não, aqui não parece haver nada. Se houver eu já cá venho então. Vamos subir primeiro. Opa! Anda, filho. Olha lá. Tudo bem? Olha isso. Behavior is similar to the infected William Bishop. Must be the same strain. This sickness moves faster than influenza. Uau, encontrei 6 munições e 2 cartuchos de espingarda. E os tojos de cigarros. Frasco de vidro. It's locked. Trancada. Esta não abre. Aquela também não. This key will surely grant me access to the basement. Fiz, pois, eu acho que a cave era o... Era aquela porta... Opa! Onde é que tu vieste, filho? Anda cá. Ah, foste. Ainda bem. Balls of Mars. Fortifiers. As popular as they are ineffective. But they do contain iron tartrate, and that might prove itself useful. Exato, se eu fizer a decomposição de algumas destas coisas, pode ser que consiga utilizar esse equipamento para fazer medicação a sério, né? Em vez de placebos e medicina homeopática. Tem tudo dentro de medicina. Mostra de sangue forte aguado. Opa, este desaparece. A porta foi destrancada. Mas está ali qualquer coisa. E é lá em cima. These skulls feed from corpses and the husks of animals. They're not after blood. Não, eles são omnívoros. Omnívoros não. Necrófagos. Oi, penalti. Ah, foste. Quínia. Tratado ferroso. Tartato. Oi. Fixe. Mais munições. Para aqui não há nada. Nossa senhora. Bem, vou este já. Está aqui já. Ah, foste. Ainda está aqui um. Uou. Basta-te. Au. Anda cá. Ah, foste.
estou a safar melhor nisto. Scal furtivo. O que é que há aqui? Está ali qualquer coisa. Escritório de médico legista. Investigações locais. Uma investigação de cidadão está disponível perto. Aqui aparecem investigações sobre cidadãos de acordo com o distrito. Para iniciar e rastrear uma nova missão de cidadão, use X. Depois acesse o seu mapa para ver e explorar a região. Ok. Devolvo a carteira para o dono dela. Ah, uma carteira. Mr. Connor's injuries don't match the report. Poção de sangue. Você adquiriu um... I'd better look into this. It's locked, all right. Ups. Encontrei aqui uma arma nova de mão oposta. Vamos cá ver aqui. Seleção de sangue 3. Vamos experimentar isto. Frascos de vidro. Está aqui qualquer coisa a 2 metros. Uou! Onde é que tu vieste, pá? Fica bem? Aqui. Ainda está aquele ali a 95 metros. John Doe. Oh. Anda, filho, anda. Olhaste? Não. Ah, filho da mãe. Não morras. É lá. Não. Au. Tá quase. Ah! Tava quase. Você foi derrotado. Tentar aqui contra... Onde é que era? Não, não é isto. Tentar aqui com a foice. Onde é que ele está? Está lá ao fundo. Apanhei. Isto é troca de troca, vá. É que eu tinha tipo sombras dele também, pá. Não, acho que tinha sombras dele mesmo. Foge.
Deixa lá tentar. Oh, oi. Oi. Anda, anda, anda. Aposto. These scowls can be so ferocious. I'm not sure I can defeat them without becoming stronger. To drink blood is so tempting. Sodium hypochlorite. Dangerous to administer, but efficient in the proper dosage. Ok. Então já temos um dos componentes, já o temos. Fixe. Então. Ótimo. Ok, ainda não posso fazer nada deste sequer. Só consegui fazer aqui um soro. Mas por mim, bora. Vamos tentar utilizar o revólver também, vá. Eu estou um bocado calado agora, mas... Bem, primeiro é porque não está a acontecer assim nada, mas também é para ver se... Ali na luta foi mesmo só para ver se me concentrava melhor. Ui. Eles ficam controlados mais tempo com as munições, fixe. Já morreu? Já, pois. Já cá é isso. Oi, foste para aí, eu vi-te. Eu vi-te ir para aí. Ih, pá, estão aqui dois. Arma dá jeito, mas... Infelizmente está limitada pelas munições, mas dá bastante jeito esta arma, pá. Por isso eu vou poupá-la. Já experimentei, já vi como é que ela se usa. Já, vou mesmo com a estaca. Está aqui mais gente ainda. Vamos dizer. Behavior is similar to the infected William Bishop. Must be the same strain. This sickness moves faster than influenza. Oi. Garrafa de álcool. Ainda bem que eu vi aqui. Afinal ainda havia aqui coisinhas para apanhar. Agora é por onde? Oh. Anda cá. Foste. Não sei de onde é que ele apareceu, mas já era. Ora bem, aqui para cima. Alguma coisa? Não. Pelos vistos não. I cannot enter.
Só ver aqui uma coisa. Ah, missão principal, ok. Estou aqui. Fabrico tratamento para a fadiga. É aquela para devolver o... para devolver a carteira. Ah, ok, já vi como é que é. Então. Cá estamos nós, finalmente. Vamos então aqui ver o que é que eu consigo fazer. Recicláveis. Indicação. Então alguém está a precisar da carteira, que ainda não encontrou a carteira. Vamos lá ver. Se eu consigo pelo menos devolver a carteira a alguém, né? Está para aqui. Good evening, nurse. Good evening, Doctor. I don't think we've been introduced yet. My name is Pippa Hawkins. And I'm Dr. Jonathan Reed. Dr. Swansea has recently offered me a position in this hospital. Well, it's a euphemism that your help will be appreciated, Doctor. Sua vida em Londres? Como está a situação por aqui? How would you describe the situation at the Pembroke Hospital? It's serious. The flu is wreaking havoc amongst the staff and patients. We are running out of everything. Não se deixa bater, a gripe espanhola não durará para sempre. You must get a hold of yourself, nurse. Sorry, I'm exhausted. No one has any idea when this epidemic will be over. Ah, não dura para sempre. Nurse Hawkins, the Spanish flu won't last forever. Even the Black Plague didn't kill everyone. I wish I could believe you. But what if this epidemic was worse? What if in the end, nobody was spared? Mas não foi assim, né? Vou mandar a equipe de funcionários. How is the Pembroke staff coping with the epidemic? Well, not well. Milton, the ambulance driver, is even more grumpy than usual, especially concerning doctors. Porque especialmente médicos. Why does Milton dislike doctors? I don't know. Just ask him. But be warned, Milton is not the chatty type. Porque é que ele está sempre mal-humorado? Why is Milton grumpy on a daily basis? Is it just an act? Milton's not the kind of man who's bothered about a bad reputation, whether he deserved it or not. Descobrimos uma nova pista sobre este Milton, então. Quanto tempo fosse a enfermeira? How long have you been a nurse? Well, long enough to see that the epidemic is winning. And no matter how qualified you are, don't tell me you'll change that. Posso surpreender. You'd be surprised what dedication can achieve, Nurse Hawkins. In medicine, sometimes we're just a test result away from a miracle. Sorry, Doctor. I don't want to sound bitter, but I'm just too tired to give a pep talk like Nurse Brannigan. Ciao. Goodbye, Nurse Hawkins. Good evening, Doctor. I believe we're going to be working together. Dr. Reed. Dr. Swansea informed us of your arrival, but I could not dare to believe we'd have such good fortune. Such an honor, sir. Thank you. And you are? I am Thoreau Strickland, Dr. Thoreau Strickland. I'm a great admirer of your work, Dr. Reed. Sobre o Hospital Pembroke. What can you tell me about the Pembroke? Well, it has always been an honor to work with Dr. Swansea. But with your arrival, I can't think of a better opportunity to learn about blood transfusion. Precisa da minha ajuda? Do you need help with anything in particular? Well, yes, maybe. I'm waiting for a batch of products I ordered for my personal research.
Yet my supplier seems to have vanished. Do you want me to play the errand boy for you? Oh no, Dr. Reed. But if you went personally to his shop, what with your reputation and all, he wouldn't dare to refuse the products I need. I see. Well, give me the address, for I may pass by if I have time. Parece-me bastante You seem otimista. quite optimistic. It's a rare and precious attitude in these difficult times. I'm convinced that this epidemic is a test of endurance and dedication for us men of science. Questions remain about our capacity to resolve the situation. True. Last summer, during the first wave of the epidemic, I used to joke with Milton about the extra work. We're not smiling now. Goodbye, Dr. Strickland. Yes, Doctor? Esta é a Dorothy. Nunca descansa? Why then do you always work the nights? Don't you ever sleep? At the Pembroke, we're always hands on deck. É perigoso privar-se de dormir, sim, realmente. Lack of sleep and the medical profession always ends in disaster. I've witnessed many a colleague succumb to stimulants to fight exhaustion. Drugs were as deadly as bullets in the trenches. London's trenches start here at Pembroke Hospital. We are on the front line, make no mistake. Your dedication to the Pembroke does you credit, Nurse Crane, but when do you sleep? We staff get our sleep when we can, Doctor. Nursing is a vocation, not the labor of a journeyman. Exactly how bad is the supply situation here at Pembroke? It really depends. Dr. Swansea deftly works his society contacts for monies, but with the quarantine, well, we're in God's hands. That's all for now, Nurse Crane, thank you. Oi. Está aqui qualquer coisa que... Good evening, madam. Can I help you? It's my son who needs you, sir. I'm Dr. Jonathan Reed. How can I help your son? I'm Beatrice Goswick, mother of Mortimer Goswick. Could you check on him, please, Dr. Reed? I've heard much of your talents as a physician. Goodbye, Mrs. Goswick. Será este o filho? Good evening. I'm Dr. Reed. Can I help at all? No, Really? Why are you here, then? I don't want to talk. My throat hurts too much. I suppose that this pain is the reason you're here. Is someone taking care of you? Yes. And no. Could you at least tell me your name, sir? Mortimer. Mortimer Goswick. Quer pista, muitas dores na How garganta. painful is your throat, Mr. Goswick? So painful I'd rather not talk at all, Doctor. How painful is your throat, Mr. Goswick? So painful I'd rather not talk at all, Doctor. I'm sure you realize a doctor and his patient have to communicate, sir. Would it help if I gave you some paper and a pen? Not really. I see. Then maybe it's not just your throat that hurts, Mr. Goswick. Perhaps your sore throat is just the consequence of something more hurtful. Yes, maybe. But I don't want to talk or even write about it now. Tu foste mordido. I have to go now, sir. But don't hesitate to contact me if you need any help. I'm alright. Don't waste your time with me. Não, tenho quase certeza que aquele foi mordido. Quase certeza. Que ele foi infectado. Que ele já está a falar com o médico. Oi? Good evening, sir. I'm Dr. Reed. I believe we're going to be colleagues. Reed? Yes, I've been informed about your arrival. I'm Waverly Ackroyd. Welcome aboard, I suppose. Does my arrival inconvenience you in some way, Dr. Ackroyd? Let us just say that I don't particularly share Dr. Swansea's enthusiasm for hiring you. What we need here are reliable professionals, not overrated dabblers. Tem algum problema comigo? If you have a problem with me, Dr. Ackroyd, please feel free to tell me. Dr. Swansea has imposed your presence on this hospital without asking anyone's advice. The benefit of his position.
but I don't agree with it. I know we've never met before, but I believe this hospital could use all the help it can get. You will agree with that, I'm sure. Oh, but I have heard about you, Dr. Reed. Of course, you can't say the same about me, since I have not wasted my time courting the press. Veja-lhe cai bem. There is no need for such animosity between us. Don't you think the epidemic is already enough to deal with? That is one point we could agree on. And that is precisely why I want to be sure that you will be of help to this hospital, instead of a burden. Sobre o hospital. Since your tenure in this hospital is longer than mine, perhaps you can tell me more about this place. Let's just say I'm tired of the carelessness around me. I have always respected the skills of Dr. Swansea, but over time his enthusiasm has become displaced. Carelessness? Exactly what are you talking about? We're here to save lives. The people who trust us are not volunteering for experimentation. They're here to be healed. I don't intend to run any radical experiments, Doctor. Even if I, as any good practitioner should, express an interest in pushing the boundaries of medical research. Modern medical methods were created through audacity and ego. But there are rules in our line of work, and they're here to protect our patients. Thank you for your time. We'll talk later. Sei porque, mas sempre que não vou gostar daquele gajo. Vamos falar aqui com Good esse- evening. I'm Dr. Reed. Always a pleasure to meet a colleague, sir. Especially when he was supposedly dead. A colleague. Are you a doctor too? Not anymore, sir. I used to be Dr. Rakesh Jadana. Now, I'm just Mr. Jadana, pawnbroker and humble guardian of this morgue. What do you mean, you used to be a doctor? Was your license revoked? No, sir. It is just that I like to be precise. I run a little pawn shop while taking care of the dead. But I used to be a real doctor. Vamos negociar. Perguntas pessoais. Please show me what you have to sell. Of course. It's just trinkets and curios, really. But I'm sure they can be useful. Posso-me livrar disto? Uma aliança simples, porém valiosa, que pertencia a Clay Cox. Pronto. O que é que tu estás a vender? Tratamento ferroso, solução, codeína, ópio. Mais ilícitas. Cidades de lombos com suas propriedades sedativas e anestésicas. Dor e tosse. Não tenho dinheiro, é? Ah, yeah. It's locked, all right. Good evening, sir. I'm Dr. Reed. May I help you? I don't know if a third opinion is needed. Your colleagues are already arguing about my condition. I see. Would you mind telling me more about your situation? I'm Harvey Fiddick. All I want is to get me bloody arm fixed properly. Tell me about the doctors who are arguing about your case. Strickland and Aykroyd. They both want the best for me, but there's a lot of pride there. Doctors are no different from carpenters, it seems. What do you mean? I often had professional arguments with rivals on a building site. Difference is, I disagreed about wooden nails, not flesh and bones. Pois, realmente. Ah, requer pistas, ok. Tell me about yourself, Mr. Fiddick. I'm just a regular guy waiting to get his arm fixed, so I can return to work and to my family. I was more curious about what you were doing before being hospitalized. I'm a carpenter, and a good one too. But that means I need both arms to feed my family, Dr. Reed. Sim, realmente. Goodbye for now, Mr. Fiddick.
I'll see you later. My sweet girl. Reads me like a book. Oi. O que você ia fazer, pá? Good evening, miss. I'm Dr. Reed, the new surgeon at the Pembroke Hospital. And who are you? Your name has no meaning to me, mortal. You're nothing but dust blown by the winds of eternity. I beg your pardon? What are you begging for, mortal? My clemency? Well, tonight maybe I'm inclined to mercy. You'll never forget the night you met Thelma Howcroft. You keep calling me mortal. Why is that? And if I'm mortal, what are you? Well, Dr. Reed, if you must know, I'm a vampire. I'm assuming you must be a patient here. Am I right, Miss Howcroft? It's only a cover. To hide from my enemies. I can leave whenever I want. As a woman, a spirit, fog, or bat. Who are these enemies you mentioned? Can you describe them? I cannot say for sure. But I sense their eyes on me from nearby. I feel them watching me every time I visit the garden near the morgue. Ooh. The staff here are not your enemy. They're here to help you, to care for you. I'm not speaking of the doctors in white. I'm speaking of the men and women who hunt me. For I am a vampire. I see. Don't worry. These people will not find you here. I'll personally make sure they leave you alone. Thank you, mortal. But do not interfere with them, for you are no match for those that hunt me. And why do you believe you're a vampire? I don't need to believe anything. It is what I am. It is what I feel within this hollow shell of flesh. Síndrome de... escreve como Please, describe to me how you feel. What is it like to be a vampire? I can hear my body crumble from the inside as my flesh cracks and fades. I sense the last pulse of postulant blood within my drying veins. I need new blood. I see. Have you ever heard of Cotard syndrome, Miss Howcroft? Never. It's a mental illness discovered by a French neurologist named Jules Cotard. The affected patients are delusional. They believe that they are putrefying, that they are dead, a ghost or a ghoul, or in your case, a vampire. Delusional, you say? Oh, sad and petty mortal. You can't even begin to understand the concept of immortality. And you think it is I who am delusional. Who are you really, Miss Howcroft? I mean, apart from being a vampire. Is that not enough for you, puny mortal? What do you require? Proof of my powers? I'm curious to know who you were before becoming a vampire. Oh, such a long time ago, I don't remember. Centuries of unholy life can have strange effects on one's minds, you see? Okay. I'll leave you, Mistress of the Dark, to your nocturnal activities. Sendo assim, tudo bom, né? Quando é tão vampira que nem reconhece um vampiro em frente dela, né? Não, mas por acaso não conhecia esta síndrome de... uma serra usada. Se for uma síndrome a sério, pode ser interessante pesquisar sobre isso. Interessa-me sobre isso, sobre coisas da mente humana e assim. Pode ser interessante pesquisar sobre isso mais tarde. Mas entretanto vou ver se eu consigo fabricar aqui isto. Tratamentos. Tratamento para a fadiga. Já percebi como é que isto se faz. Ok, um tratamento para a fadiga. Tratamentos para a anemia. O que é que eu preciso? Solução. Qualquer coisa de sódio. Ok. Fabriquei 2. Ok. Pronto. Já percebi como é que isto funciona. Demorou, mas foi. Good evening, sir. Can I help you? Unless you're here to fix my face. No. Ooh. I don't think you can help me. I'm Dr. Reed. I've recently taken the position of head surgeon here.
war injuries, am I right? You guessed right, Doctor. German shell took my pretty little mug right off. But they still call me Thomas Elwood. Nossa senhora. A sua vida em Londres... Não, por outras pessoas a ver. Sobre a doença da senhora Hawcroft. How close are you to Miss Hawcroft? Are you aware that she thinks she is a vampire? To wait for her next nibble is the best reason to stay here. Every time she approaches my bed, she treats me like something tasty. A normal person. Aren't you afraid? She may hurt you if the game goes too far. She's quite harmless, I can assure you. Her head's broken inside is all. While I'm busted on the outside. But she's still beautiful. Living proof that there's hope for me. You do realize she's mentally disturbed. It's called the Cotard syndrome. She truly believes she's a vampire. In her madness, she never refers to my scars. And frankly, if I could, I'd join her world. It seems much more fun than the real one. So do you let her bite you? You know that's not sanitary. And why not? She's only supping a few drops of me blood. And the pain, it's real for once. She could decide to bite less willing patients. Then it's another good reason for me to stay here, Doctor. Where were you stationed, sir? Did you serve for long? I really don't want to talk about all this shit. No offense. I was pushing too much. I served in France myself. I just wanted to know what happened to you. You were an officer, weren't you? Then I doubt we fought the same war, sir. No offense. Sim, percebo o que é que ele está a dizer, né? How is your stay with us, Mr. Elwood? Oh, it's bliss. I just escaped death in the trenches to be surrounded again by the moans of the dying. Can I ask you precisely why you're a patient here? It's the pain, sir. The drugs don't work. It just hurts under the scars, if you get my drift. Quem é que está a tratar de... Who is treating you? Is someone in particular looking after your case? Nobody since the old and tired doctor spoke to me. Started to think I was forgotten about. Wouldn't blame you. You don't seem worried by that. My face hurts so much more when I smile or cry. I've learned it's easier not to speak. But be assured I'm smiling inside. Can I do anything for your pain? Nurses gave me a bunch of pills. No effect. Told you. It's like the flames are under my skin, burning away. Goodbye for now, Mr. Elwood. Damn. The pain. It's here again. Olha o Hampton. Vamos lá ver como é que ele está. Good evening, Mr. Hampton. How do you feel? Dr. Reed, is it? Oh, sir, I must apologize for my behavior. What do you mean? I was not myself in the factory. Fear and exhaustion made me say awful things to you, I'm afraid. You remained perfectly nice and polite. A little delirious, perhaps. But who wouldn't be after enduring an abduction? Thank you, Doctor. That's a relief. Now all I need to do is rest and return to my flock. How do you feel, Mr. Hampton? Medically speaking, I mean. I feel exhausted. Beyond exhaustion, actually. William drank so much of my blood in his madness. I feel... empty. You're in good hands here. Dr. Swansea is well versed in blood transfusion, and I'm sure he'll take the best care of you. Thank you, sir. I believe all I need is rest. And then I can go back to the people who need me. Sim, que o William Bishop estava-se a alimentar deste, não era? Você no esconderijo do Bishop. How did you end up in William Bishop's den? I had received alarming news about his recent behavior. I went to his place and he refused to let me go. Why did he abduct you? William was an alcoholic. His addiction suddenly changed to blood. I don't know why. Just like a patient I met here.
this Miss Hawcroft. You dared to enter this awful place alone. You're a hero, Mr. Hampton. Or a fool. I'm just a man trying to help his friends, Dr. Reed. William Bishop was a conflicted soul, searching for light. Do you know Tom Watts, the bartender from the Turtle? I met him before I found you in the canning factory. Tom? Yes, of course. Always the helping hand, good old Tom. Without men like him, corruption and despair would have wiped out the East End long ago. People are still in despair. How could it be otherwise? The authorities have left us all to rot in this contagious nightmare. No drugs, no advice, nothing. It's a damn shame. Who should I avoid in this part of town, then? Any particularly evil figures? Not really. Most men and women are just doing their best. And it's not my habit to speak ill of people I know, Doctor. What is the general situation in the East End docks? The situation has always been tough, with a lot of tensions between the gangs and the Dockers' trade union. The Wet Boot Boys are very nervous since they lost their leader. Has the gang been threatening you? Ah, no. I've had this nickname for so long, you know, the sad saint of the East End. No one dares to bug a saint, not even criminals. Who leads the gang now? Since Clay Cox went missing, it's his wife Edwina who runs the show, with the assistance of her minion, Booth Digby. Goodbye, Mr. Hampton. We'll talk again later. Bem, acho que este vídeo vai ficando por aqui porque já está muito longo, embora tenha havido pouca ação, muita conversa. Ainda vou ter de fazer uns cortezinhos, né, para tirar o que não interessa, as partes mortas. No entanto, eu espero que estejam a gostar, né, que este jogo é assim mais focado na história e menos em ação. Acho que é um jogo que condiz perfeitamente com a época que estamos a viver atualmente, infelizmente. E pronto, eu espero que estejam a gostar e se tiverem a gostar podem deixar o vosso gosto, né? Podem deixar o comentário em baixo e então eu fico-vos a ver no próximo vídeo. Fui!